Shalom, shalom, mostraremos líderes de Êxodo com dons diferentes em contextos inusitados diante de desafios. Isso mesmo. Já aproveite agora, já deixe seu like. Se inscreva no canal, acione o sininho e deixe também a sua pergunta. O estudo guiado dessa semana. Diversidade de dons. Professor, o que aprendemos com José acerca da pessoa prática? A sabedoria prática, ela pode ser um dom divino. Pense agora numa situação de catástrofe, uma situação desse tipo assim, e alguém tem a iniciativa de coletar na comunidade donativos, bens, coisa do tipo. Essa pessoa usou de um planejamento prático. Parece muito comum, né? Mas foi mais ou menos assim como José despertou tudo agindo por fé. Professor Rocha, Neemias foi mais estratégico do que espiritual? Não, Neemias ele foi estratégico, mas ele agiu com fé. Pense agora num líder espiritual não centralizador. 1, 2, 3, 4. Isso, acertou. Pensou em Neemias. Isso mesmo, né? Ele delegou equipes, posicionou pessoas, distribuiu tarefas para desenvolver aquele projeto que ele tinha em mente. Então, essa visão estratégica de não ser centralizador é divina. Uma visão estratégica centralizadora é de Nimrod. Professor Rocha, o que a lógica de Salomão nos ensina? Mais do que isso, revela que o Eterno ele capacita pessoas para usar de fé, discernimento e razão. Não nessa ordem. Quer ver? Pensa num caso agora de um sequestro com reféns. Mediador. Aí esse mediador, usando de fé, discernimento e razão. E ele começa a fazer agora perguntas específicas ali, né, ao sequestrador. E naquele emaranhado de conversa que ele vai tendo ali, ele descobre uma sacada. Professor Rocha, como Nabucodonosor, sendo ímpio, fez parte do plano de Deus? Deus é tremendo, né? Mas não foi só ele. Tivemos ali também Amã, tivemos Ciro. E coloque nos comentários se você lembrar de mais algum. Na verdade, o que Deus pega com essas pessoas, né, esses ímpios, em alguns casos, é que precisa ser, então, destronada a arrogância, a prepotência. E aí, quando isso é destronado, é quebrado, atrás disso tem uma pessoa sensível, maravilhosa. Pense em alguém muito cheio de si, muito poderoso nas finanças, no mundo business. Ele faz uma aplicação na bolsa com um grande aporte e de manhã, então, ele amanhece nas ruínas. Pensa nesse caso. E essa pessoa, o que faz agora? Se desmonta, né? Vai tentar um monte de coisa. Mas se nesse espaço de tempo ele ouve uma palavra de esperança, ouve algo da parte de Deus, e aquela palavra entra no seu coração, ele começa a meditar e começa a desenvolver agora o quê? Uma simplicidade, uma humildade, e ele pega então toda aquela influência dele e começa agora a servir aqueles que estão próximo dele. Tá vendo? Só precisou de um caso desse. E, na verdade, o Eterno só faz isso para crescimento. Professor, o que une José, Neemias, Salomão e Moisés? Apesar de suas diferenças, olha, essa pessoa meteu o pé na porta. Se você me permite, eu vou responder de trás para frente. Todos foram usados por Deus. Todos os diferentes foram usados pelo Eterno. E é assim que o Eterno faz, do projeto dele. Então ele usa o planejador, ele usa o estratégico, o motivador, o pacificador, usa o espiritual e olha, e se ele quiser usa o ímpio também. Então, Rocha, como Deus transforma ímpios como Nabucodonosor? É um pouco do que já falei, né? Por vezes o Eterno ele usa vale, estreito, deserto, fome, dilúvio. Essas você conhece bem, né? Temos alguns estudos no canal sobre essa questão. Então, na verdade, ele usa esses expedientes simplesmente que ele quer mostrar àquela pessoa que aquela pessoa é linda, é perfeita, mas na caminhada se tornou arrogante, se tornou... Pense agora em pessoas, você vai falar de Yeshua para ele, não quero nada com crente, não quero nada com igreja. Pensa numa pessoa dessa, o ímpio, né? E dado momento, essa pessoa se vê numa situação, e aí
né? Ouve uma palavra, fica perplexo porque não tinha imaginado nisso, né? Então, quer dizer, toda essa dificuldade que por vezes vem com algumas pessoas é o amor de Deus numa dose forte. Qual? Para quebrar a rigidez. E ali atrás tem um ser humano fantástico, né? Você deve conhecer alguém assim, que não queria nada com a igreja, com as coisas de Deus, e dado momento teve a sua fé atualizada e se aliançou a Yeshua. Professor Rocha, como a oposição não parou Neemias no seu propósito? Quando está relacionado a projetos de Deus, até os inimigos se entendem. Pense no líder espiritual que tem o seu projeto ali, tem um projeto grandioso para o crescimento da sua Kehilá, mas precisa de uma aprovação do governo, alguma coisa desse tipo. Aí ele, então, está conectado, ele vai atualiza o seu projeto, né, dá uma ajustada ali, e dado o momento, o Eterno, ó, plá, carimba, aprovado. Embora toda a oposição, todas as dificuldades, quando o Eterno está no negócio, tem um resultado. Professor Rocha, por que Deus escolhe pessoas com diferentes dons no seu projeto? É assim mesmo, isso é particular de Deus, ele quer isso, essa diversidade de dons. Imagina se todo mundo fosse cabeça, se todo mundo fosse perna, se todo mundo fosse braço, né? Então ele quer o corpo todo bem ajustado, crescendo, se desenvolvendo. E é particular dele atrair pessoas com dons diferentes. Ele usa aí o estratégico, ele usa o lógico, ele usa o espiritual, ele usa o pacificador, todos juntos no mesmo projeto. Você não me fala nada? Eu te falei que ia ser rapidinho, não disse? Olha só, professor Rocha, o que aprendemos com esses diversos dons? Isso, acabei de falar agora. São todos. Primeiro que os dons, eles são dados por Deus. Para quê? Para ser usado no seu propósito, nos seus projetos. E ele vai fazendo isso, associado à fé, à razão e a discernimento. Não é verdade? Então ele pega essa turma todinha, né? Os pragmáticos, os nórdicos, os espirituais, eles botam todos juntos. Quer ver? Pensa agora a sua igreja completando jubileu. 50 anos. Aí a liderança resolve, então, fazer um festão. Olha, aí deve fazer, porque não se comemora 50 anos duas vezes, pelo menos não tão frequente. Um que vê rápido, um que vê mais depois, um outro é um pouco mais lento nessa área, mas tem uma audição mais perceptível. E essa liderança precisa ter essa sensibilidade, né? Precisa ter discernimento, precisa ter razão e precisa ter fé. Não é verdade? Essa conexão, isso tudo junto assim, para identificar os dons que Deus deu. Não são apenas os iguais, são os diferentes. E se a gente quer fazer isso bem, nosso modelo é Yeshua. Ele pegou pessoas diferentes para fazer o mesmo projeto. Entende? Então é desse jeito que a gente vai estar funcionando, estar sensível aos dons diferentes. A gente não pode anular o dom